o nosso Pai Nosso, que o nosso Pai Maior nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Nossa prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, dai ao espírito a verdade, a criança ao guia, o órfão ao pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar ao progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, a fim de da vossa misericórdia, que assim seja. Pai Todo-Poderoso, nos proteja, nos envolva no dia de hoje. Nosso Pai, o Mulu e a Baluaê. Ao Mulu e a Baluaê. Pedimos perdão e a bênção a Totô, meu Pai. Em sua misericórdia infinita, dai-nos a saúde plena, ajuda-nos a curar as doenças e dá alívio às dores carnais e espirituais. Pai amado, ó Totô, ajuda aqueles que padecem sem medicação. Ajuda aqueles a que a medicina não encontrou a solução para a cura. Acolha-nos, poderoso Pai. Afasta-nos de nós, aqueles que desejam a destruição da nossa saúde e a nossa devastação espiritual. Dai-nos força para vencê-los em espírito, meu Pai. Mantenha-nos, Senhor, fortes e firmes nos caminhos difíceis e sinuosos, que são os caminhos da vida terrena. E assim seja. Pai, pedimos neste momento, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe de saúde, a todos os caboclos de cura e mentores de cura, que estejam neste momento visitando cada irmão que estão aqui no nosso caderno de oração, necessitando dessa visita, dessa ajuda, desse passe energético, de cura, de tratamento, de equilíbrio. Aos nossos irmãos Nilza Julião da Rocha, Richard da Rocha, Cecília Amara da Rocha, Giovana da Rocha, Gabriela da Rocha, Tiago da Rocha, que residem na Avenida Brás de Pina, 1406, Vila da Penha. Rafael Lázaro de Souza, Ana Paula Lobo, Dom Wilson Silva Pereira, Caio Lídio de Azevedo, Maria da Paz Miranda Pereira, Gabriel Jorge Lira da Silva, Adalberto Jorge da Silva, Carmen Simone Lira da Silva, Laurence Cristine Alves, Daniel Brasil, Carolina Maria Alves Brasil, Regina Alves N. Alves, Rayane Alves de Freitas Laureano, Cleve de Oliveira, Cátia Regina Lira, Márcia Regina Lira, Carlos Alberto de Souza Batista,
Ana Carolina Silva Pinto, Severino Soares da Silva, Robson Nunes de Oliveira, Ana Paula Guiar de Oliveira, Luísa Fulana Guiar de Oliveira, Gustavo Dária Guiar de Oliveira, Cecília Guiar de Souza, que residem na rua Sibéria 147, Bangu, José Carlos Rocha Linhares, Ricardo Afonso de Sá, Selmi Vicente Ferreira, Ana Beatriz de Sá Almeida, Isabela de Almeida Constantino, que residem na rua Coronel Moreira César, 126.502, Icaraí, Niterói. Rafaela Nunes de Assis, Hélio Ferreira de Azevedo, Heitor Ribeiro de Castro Coimbra, Jalmir dos Santos Pires, Célia Regina Lira, Robespierre Pacheco Rodrigues, Jéssica de Souza Rodrigues, Vitória Regina de Souza, Maria do Carmo Silva Ramos, Valmir de Souza Ramos, Wanda Maria de Carvalho Rosa, Maria Eduarda de Andrade Rodrigues, Raquel de Carvalho Guedes Gonçalves, Fábio Isidoro Monteiro, Aline Carulo, João Gabriel Chavinhos, Thalia Alves Marvão, Roberto Marvão, Damásia Maria Barbosa Pereira, Matheus Henrique Lira e Silva, Neide Nunes Barradas, Paulo Nunes, Solange Alves da Cruz, Mariana Alves Marvão, Paulo Nunes, Maria Antônia Soledade, Tertuliano Soledade Vilar, Jurema Severino de Araújo, Arlindo Francisco Gonçalves, Maria Helena Bonfim, Vera Lúcia Neto da Silva Nunes, Alzira Helena Lira, Isa Carla Chagas Pinheiro, Cideia Batista Gonçalves, Valéria de Barros, Maria Rita Rodrigues Medina, Sueli Freitas de Pinho, José Luiz Guimarães, Ana Maria Silva Guimarães, Isa Cristina Batalha de Almeida, Maria Flor de Andrade dos Reis, Laudelina da Costa Ribeiro, Rua Comandante Júlio de Moura, 61201, Bloco 2, Cristiano Carvalho, João Moreira, Fernanda da Silva Nogueira, Leonardo Araújo, Carlos Araújo, Luciano Araújo, Daiane Esteves, Carlos Araújo, Jonas Esteves, Ângelo Rodrigues, Emanuel de Jesus Alves, Nayara Tayana Nunes, Viana Agra, Tiago César dos Reis Silva, Bianca Marinho de Melo, Klinger de Melo, Sabrina Silva de Sá de Andrade Borges, Cleonice de Azevedo Carvalho, Maria Regina Lira da Silva, Márcia Regina Lira da Silva, Francisca de Oliveira Abraão, Rosa Maria Jerônimo, Matheus Soares Nunes, Érica Felicidade Maciel Rosa, Isaac Mendes, Elizabeth Felicidade, Magno Maciel, Fabiano Jerônimo, Gilberto da Cruz Ferreira Júnior, Gladys da Silva da Cruz, Érica Cândido, Rodrigo da Silva Brito, Isabela Paz Araújo Carvalho, Zagleide Brandão Paz, Arthur Paz Araújo Carvalho, Henrique Paz Araújo Carvalho, Ana Carolina Luz Oliveira, Bruna Souto Oliveira, Maria de Fátima Barros Pereira, César Roberto de Castro Henrique, Maria José Vaz Emílio, Jair Neto Silva, Júlia de Campos Lima, Idalci da Cunha Toledo, José Bitar Filho, Cleide reside Avenida Monsenhor Pérez, 1077, Bloco 18, apartamento 302. Giovana Leite dos Santos, Karen Veiga dos Santos, Caio dos Santos Vitalino, Maria da Glória Veiga dos Santos, Maria do Socorro Vilar Rodrigues, Francisco Carlos de Oliveira Abraão, Maria Valdez Vera da Silva, Inês da Silva Barbosa, Ângela Matheus de Oliveira, Áurea Reis da Silva, Valdemira Oliveira de Sá, Sandra do Carmo Oliveira Rangel, Sueli Oliveira Rangel, Iracema Forno Vieira, Sebastião Cândido da Silva Filho, Claudeci Lopes Pinheiro, residem na Rua Monte 244, Fundos Irajá, Rodrigo Ramos Lima, São Gonçalo, Jamerson Martins dos Santos, Luciana Oliveira dos Santos, Marcelo Gomes, na comunidade do Amorim, Manguinhos, Paulo Garrido,
Samuel Alves, Andréia de Barros Severino, Geusa Teixeira das Neves, Rúbia Consuelo Pereira Nazário, Luiz Augusto dos Santos Silva, Sara Alves da Cruz, Laura Soares Pires Rosa, Tatiana Antoline Sobral, Jesus, Ielda Leiros de Lima, Ana Carolina de Azevedo Guedes, Maria Nazaré Rochete de Sá, na Avenida Braz de Pina, 1390, 501, Vila da Penha, Tiago Assunção Barros, Maria Luísa Lira, Deise da Cruz, Valdir Cardoso Pires, Luci Alves, Luiz França, Maria José Correia, Maria Luísa de Andrade Oliveira, Isabel Cristina Ferreira da Cruz, Chiara Alves, Aninelis Terêncio dos Santos, Amarilis Rodrigues de Souza, Larissa Rodrigues de Souza, Rua Engenheiro Gastão Lobo, 69, Caxambi. Agigeu Dulcio Nóbrega de Barros, Jaqueline Leiros Pereira Fontenelle, Raquel Leiros Nunes Galeia, Antônio Cecir Leira Nunes Galeia, Milena Rafaela de Aquino Silva, Carla Afonso de Sá, Viviane Soares Bonifácio, Genesi Rangel, Maria Eduarda, Elineide Nunes de Alcântara Bezerra, Maria Aparecida Mendonça, Dora Rodrigues Dias, essa família toda está de Covid, Gisele Bonfim de Melo Rodrigues, Joaquim de Melo Rodrigues, Denise Gonçalves Dias de Melo, Alberdão da Silva, Carlos Alberto de Melo, Rosemary Maria Gonçalves Dias da Silva, que residem na Avenida Mananciais, 1650, Casa 50, João Francisco da Silva Complexo e Maria Fernanda Leivas Portela. E todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, a cada um de nós que estamos aqui, nesse trabalho, e os irmãos que não puderam chegar na noite de hoje, aos nossos irmãos que vivem em situação de rua, que os acolha no dia de hoje com essa chuva, que os proteja, envolva os nossos governantes, envolva-os com amor, com tranquilidade, com equilíbrio, com sabedoria, com bom senso, e a todos os irmãos que necessitam de ajuda. Agradecemos, Senhor, o dia de hoje. Pedimos neste momento a doutor Bezerra de Menezes, a toda a sua falange e equipe de saúde, ao sangue com suas folhas maravilhosas, aos caboclos de cura, os mentores de cura, que depositem as nossas águas, fluidificando e depositando todos os seus medicamentos e bálsamos medicamentosos necessários a cada um de nós, às nossas dores e às nossas feridas materiais e espirituais, nos envolvendo com amor, com equilíbrio, com bom senso, para que possamos amenizar e curar e cicatrizando as nossas dores, que assim seja. Agradecemos neste momento, este nosso momento de oração, de religamento com a espiritualidade. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Vamos beber nosso medicamento. Graças a Deus.
Bela, abre seu microfone. Está ouvindo? Paula está ouvindo? Todos estão ouvindo? Agora sim. Ah. Consegui. Estamos Não tem jeito. na adaptação. Telefone não tem jeito. Você mudou de telefone? Tem que ser no computador. É. Não, vim para o computador, não consegui. Dava um negócio maluco. O Valdir também teve Oi, Ana dificuldade. Paulinha. Oi, Paulinha, como você Mas- está, minha querida? Marcinha tá mais inteirinha. E Marcinha, pelo menos com a carinha de menos dor. Isso. Eu não podia compartilhar isso com vocês, era muito difícil, foi muito difícil. Não foi Ainda mais pior que de você... muitos, mas foram 3 dias de tipo assim, me ajude, Senhor, me ajude a passar por isso. Ainda mais que você tem problemas articulares, né, irmã? Então, Nossa isso fica Senhora, mais sabe? intenso, né? Bem mais. Nossa, eu pensei que fosse uma chikungunya, para ter uma noção. Nossa. Porque a gente Doía está aí num tudo. mix de doenças, de adoecimentos nessa fase. Né? A gente tem Mas dengue, 3 a gente tem dias, chikungunya, 3 dias. tem 3 dias de dor, né? Muito. Mas a gente orou Mas fui bastante, abençoada. emanamos bastante energia para você, filha. A minha amiguinha, numa sexta-feira, eu adormeci, aí ela disse assim, para de chamar os outros, você está sendo abençoada, os orixás estão com você, porque eu já vi. Eu falei assim, então tá, né? Com certeza, eles não nos abandonam, não nos abandonam. O trabalho, né? A gente sabe que é homeopático, eles vão curando a gente devagar, né? Mas nós somos ansiedade pura, somos espíritos encarnados, pura, né? Então, nós somos pura ansiedade, queremos tudo para ontem. Isso é muito real. Né? E dor é uma coisa bem complexa, não é todo mundo que sabe lidar muito bem com a questão da dor. A dor, a fraqueza, entendeu? A impotência, é você não conseguir dar um passo, fazer a sudorese com a fraqueza, uma coisa muito estranha. Aí eu dizia assim, combate aí, meus soldadinhos, não é possível, olha o tamanho do meu corpo, vamos embora. Me ajuda aí nesse trabalho. Mas ajudaram, você está aqui, ó, graças a Deus, graças aos orixás e seus mentores espirituais que estiveram aí, né, trabalhando. E está bem, está evoluindo bem, graças a Deus. A minha preocupação era a mamãe queria me visitar, eu não, vai embora. Tadinha. Minha filha tá doente, mamãe, vai embora. Eu estou doente, a senhora não pode ficar aqui. Não pode. Parou de comer, eu disse, não, senhora, come, por favor. Senão, como é que eu vou cuidar de você depois? Não dá. Mas faz parte. Mas tá a primeira bem, coisa, graças a Deus, ela graças tá a Deus. Isso é ótimo. Valdir, a gente continua só vendo seu braço. Foi difícil eu entrar. Depois me situa no capítulo, porque eu já entrei, para me situar. Tá, no capítulo 11, a gente tá hoje, vai falar sobre a técnica da sombra. No capítulo anterior, capítulo 10, foi a visita pelas sombras, né? Então, eles estiveram numa casa espírita, né? E foi uma grande explicação e discussão sobre os trabalhos das casas, né, das sombras, e se discutindo muito sobre as obsessões, né, e como se trabalha essa questão das obsessões, do obsidiado, do obsessor, como é que é essa articulação, né? E hoje o capítulo vai estar falando, né, sobre as sombras. Eles vão estar saindo dessa casa, né, que se dizia de Umbanda, e na realidade a gente viu que os trabalhos não eram condizentes com os trabalhos de Umbanda, e sim tinha um mix, tinha questões de outros orixás, candomblé, e vão visitar
um ambiente mais sombrio, né? E aí hoje a gente começa a discutir, conversar, conhecer esse novo ambiente mais denso. Hoje quem começa é a Bela. Isso. Eu só não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tive que abaixar o Zoom, bem claro. porque com esse negócio da visão, eu precisava ler, por isso que eu estava toda organizadinha, como sempre, bem feito. Eu acho que a gente consegue dominar as coisas às vezes nos dominam. Exato. E aí deu certinho. Estou vendo você, vi a Ana Paula quando ela falou e tal, mas eu vou ler, então eu não... aí você, quando avisar, não, vamos dar uma paradinha, eu estou aqui, estou com áudio, estou ouvindo, então nós também estamos te ouvindo tranquilo. muito bem. Então muito bem, tá bom, querida, tá então, certo. podemos fechar os Quero microfones. ver se vai dar certo o outro presentinho aqui que eu queria dar para vocês, que eu peguei o canto de Aruanda, de Aruanda, né? E eu peguei para botar para vocês, eu quero ver se vai dar certinho, mas se não der, vocês não, dá sim, cantam, fica a igual gente como canta eu junto. boto a Ave Maria para a gente poder ouvir. A gente consegue ouvir sim, Então tá fica bom. bem legal. Então tá. Bom? Que é um pouquinho diferente do que está escrito aí, mas a lógica é a mesma, né? Assim, é só no Ninguém Vai Lá que tá diferente, mas é bem próximo, eu acho que é o próprio, né? Isso. Foi o que eu consegui achar. Então, vamos lá. Então, a gente está no capítulo 11, a técnica da sombra. Nossa pequena caravana deixou para trás aquele campo de trabalho. Só mexer aqui para baixar, diminuir um pouquinho, que eu não estou conseguindo. Nossa pequena caravana deixou para trás aquele campo de trabalho onde as vigorosas energias desencadeadas puderam ser de grande valia para o estudo e a meditação de todos nós. Meus pensamentos fervilhavam em meu cérebro perispiritual, enquanto fazia anotações e rabiscava algumas observações para transmiti-las aos amigos encarnados no momento oportuno. Era noite ainda, quando deslizávamos na atmosfera, absorvendo o ar refrescante. Dessa vez, eu não sabia para onde estávamos indo. Pai João, vovó Catarina, Wallace e eu, juntamente com os guardiões que nos assessoravam, nos dirigíamos a um lugar que somente as entidades que se apresentavam como pretos velhos conheciam. Pai João e vovó Catarina entoavam uma música diferente. À medida que cantavam, os fluidos atmosféricos vibravam de maneira peculiar, ao mesmo tempo em que eram atraídos pelas auras desses companheiros abnegados. Vamos ver se vai dar certo. Para os pretos velhos. Ninguém vai lá, ninho de Aruanda, que ninguém vai lá, só vai os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. Só vai os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. E Aruanda é que ninguém vai lá. Caminhos de Aruanda é que ninguém vai lá. Só vai os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. Só vai os pretos velhos que vai lá e torna a voltar. Não sei se deu para... Deu, muito bem. Porque eu queria o ritmo, né? Aí eu fiquei fascinada, aí falei, não, vai... Que bom que deu certo. Muito bom, muito bom. Wallace saiu de seu silêncio, com lágrimas nos olhos, e disse, nossos amigos entoam
o chamado ponto de Aruanda. É uma evocação das falanges espirituais às quais pertencem. Os fluidos que se aglutinam em suas auras e nas nossas, enquanto eles entoam o seu ponto de firmeza. São elementos vibratórios, enviados das comunidades espirituais do mais alto. Ao entoarem a cantiga de Aruanda, suas mentes projetam vibrações intensas e poderosas, e assim se estabelece uma ponte entre nós e as comunidades elevadas do plano espiritual. Vamos dar uma paradinha? Notei que milhares de filamentos... Vamos dar uma paradinha? Vamos sim. Eu acho bem interessante a gente falar um pouco sobre o cântico, né? As cantigas, né? Porque é uma forma, o cântico dentro da nossa religião, não só da nossa religião, mas de todas as religiões, né? Hoje, outras religiões utilizam mais o canto, né? Mudaram as formas das músicas até para agregarem mais os jovens, mais as pessoas. E o canto é uma oração, né? Ela tem um fundamento. Todo canto tem um fundamento. A gente tem os cantos, os pontos, né, de aberturas de trabalho, né? Cada ponto ele tem uma forma específica de formatar os trabalhos que serão realizados. É a firmeza da porteira, né, quando a gente entoa os Exus, né, porque o primeiro a ser entoado é o Exu, porque a gente já estudou, já leu e viu que eles são os guardiões das casas espirituais, né? Então, eles precisam ser os primeiros a serem louvados, chamados, né? E fortalecidos para isso. E os cantos são isso, né? Para fortalecer aquelas falanges que a gente vai estar evocando para o trabalho do dia, né? E, ao mesmo tempo, harmonizando o ambiente, harmonizando os médios, harmonizando a assistência e os espíritos que vieram nos acompanhando, né? Nós também, médios, enquanto os médios somos acompanhados pelos nossos mentores espirituais, a nossa assistência são acompanhados, podem ser pelos seus mentores e pode ser por obsessores ou por irmãos que precisam de ajuda daquela casa espiritual. E os pontos cantados são para isso, né? E cada canto tem a sua função. E aqui, né, a gente vê que tanto o pai João quanto a vovó Catarina, eles estavam entrando em Aruanda, né? Então, Aruanda é um lugar que nem todo mundo pode ir, nem todo guia espiritual pode ir. Então, eles têm lá, começaram a forma de dizer, estamos chegando, né? Estamos chegando para entrar em Aruanda, como me dá licença que eu estou entrando em Aruanda, né? Estou trazendo outras pessoas, essas pessoas também precisam estarem, como a gente fala, precisam estarem trabalhadas e preparadas para entrar em Aruanda, para o que vão encontrar em Aruanda, né? E harmonizar todas as pessoas que ali estão. Então, matriz africana, a Igreja Católica, a Pentecostal, todos nós cantamos, né? Todos nós entoamos, nós preparamos os ambientes, preparamos as pessoas, preparamos os espíritos que vão estar ali trabalhando. Então, cantar é uma forma de se preparar. Tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa mais? Não? Então, pode seguir, Bela. Notei que milhares de filamentos dourados pareciam flutuar à nossa volta. Eram minúsculos, quase microscópicos. No entanto, somavam-se uns aos outros.
brilhavam intensamente em torno de nós e formavam uma rede finíssima que irradiava a cada um de seus filamentos uma luminosidade suave e agradável, inspirando-nos serenidade, refazendo nossas energias. Permanecemos muito tempo sob o impacto das vibrações inferiores, Ângelo, falou Wallace. Nossa, não diga que eu tenho que mudar de página. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Calma. A página subiu toda. 45, volta aqui. Tá. 45, tá aqui. Ângelo, falou Wallace. Precisamos nos expor em virtude das necessidades de estudo e aprendizagem. E aprendizado. Porém, não podemos descuidar da importância de nos retemperar nas vibrações benfazejas. A música, cantada pelos pretos velhos, estabelece uma ponte de ligação com aqueles espíritos que nos tutelam, do alto. Faz vibrar o ambiente astral no qual nos movimentamos, que repercute diante das ondas superiores evocadas com o coração e atrai os riquíssimos elementos de energia dispersos na natureza e condensados pelos elementais. A música ou a cantiga, como no caso dos pontos dos pretos velhos, eleva a vibração e reequilibra nossos pensamentos, muitas vezes vacilantes, produzindo harmonia em torno de nós. Com efeito, eu respirava mais aliviado. Após uma pausa ligeira, Wallace prosseguiu. É pena que muitos amigos encarnados desconhecem o poder da alegria, da música e dos cânticos de ordem elevada, pois, do contrário, estimulariam as pessoas a cantarem mais nas casas espíritas. Diversas vezes, as reuniões se assemelham à procissão de velório, tal silêncio constrangedor e enganador. Não entendi sua classificação de silêncio enganador, comentei. Fala da cultura que se propagou em muitas casas espíritas, nas quais, com frequência, observamos uma placa com os dizeres: silêncio é prece. As pessoas costumam chegar aos templos religiosos, assentar-se próximas umas às outras, baixar a cabeça e silenciar a boca, manifestando um aspecto de equilíbrio. Ledo engano. O campo mental está um verdadeiro tumulto, uma algazarra, e o silêncio é apenas da boca para fora. Seria muito mais produtivo se utilizassem o verbo abençoado para cantar, liberando emoções saudáveis e estimulando a alegria, a jovialidade. Empregariam, assim, a força de seu pensamento em algo construtivo, visando ao bem-estar comum. Isso, sim, prepararia realmente as pessoas, deixando-as receptivas à palavra do Evangelho. A música alegre e elevada estimula a mente para criações mentais superiores e suaviza emoções conturbadas. Vamos dar uma paradinha? Vamos, eu ia te pedir para parar. Isso. Porque me lembrou um pouco quer dizer, depois eu até revi um pouco o que eu me lembrei, mas tem essa placa no centro, no grupo espírita que eu ia, kardecista, aqui perto, né? Que com a oh, meu Deus, com a pandemia eu parei de ir, né? Mas ao mesmo tempo, eles tinham um hábito dessa coisa do silêncio, mas eles não deixavam de colocar ao fundo músicas instrumentais muito interessantes.
de relaxamento, de, como você diz, né? Vamos nos harmonizar. pacificar, vamos nos harmonizar, né? Para entrar. E eles também passam, que eu fico só falando mal deles, mas eles passam pequenos trechos Do retirados Evangelho. de livros de pensamento, do Evangelho, ou de livros de pensamento, dos pensamentos curtos de Chico Xavier, né? Eles vão colocando alguns trechos interessantes para as pessoas lerem e ficam disponíveis livros também e revistas. Então, quem chegou mais cedo pode também, né, fazer ou ler o que levou. Né? Então, assim, não é essa coisa. Só é um pouco duro, que eu acho, é que depois da palestra do convidado, depois da leitura deles, não tem uma abertura para as pessoas conversarem. Se Eu colocarem. achei sempre isso muito estranho. Né? Então, assim, eu olhava para a Luísa e falava, então realmente não é para se colocar, não é para conversar, né? Tem os outros momentos que são de estudo, eu sei, mas naquele momento ali, às vezes uma colocação que a pessoa convidada fez, ou mesmo na leitura, a gente quer se colocar e Não tem não essa tem esse abertura. espaço, né? Então, realmente, assim, nisso eu continuo achando que eles não conseguem se abrir tanto, né? Mas não sei. Mas vai lá, querida. Assim, a gente tem que ver também o momento em que o livro foi escrito, né? Uhum. Em que momento esses espíritos foram visitar essas casas e essas casas estavam funcionando. Tudo tem um momento histórico, né? Foi em 84, se não me engano, 2004. Nós Mas estamos 2004 eu acho que é a publicação a dele. Eu acho publicação, que ele isso. levou tempo para Muito tempo para conseguir, poder porque chegar, esse livro, publicar. meu Deus do céu. Exatamente. Em alguns momentos ele está bem à frente, já está aqui no nosso, na nossa época, em outros ele ainda está Quando ele muito fala da retrógrado. nanotecnologia e quando está retrógrado, é Isso, verdade. exatamente. É verdade. Então, tem um gap aí de momento histórico. E, no início, as casas espíritas eram assim mesmo, né? Tinham poucas músicas, era muito silêncio, música normalmente ambiente, né? Em alguns lugares era aquela música ambiente, ou então realmente aquele silêncio. E a gente sabe que o silêncio fala, né? A gente aprende com o tempo, com a vida, que o silêncio fala. Ele fala bastante. A nossa cabeça é uma máquina que não para. E a música, né? A musicalidade, seja o ponto cantado, seja uma música produzida em violão, as pessoas cantando, ela nos envolve, né? Então, é preciso sermos envolvidos, por isso eu boto a Ave Maria, para a gente se harmonizar, porque a gente está ouvindo e a gente se envolve com essa música e ela entra em nós, no nosso perispírito, na nossa energia, na nossa mente, e a gente vai se harmonizando daquele dia que talvez tenha sido tão turbulento, ou um dia que você não está muito bem, né? E que essa música vai te envolvendo. E depende muito da direção da casa, né? Como essa casa é dirigida, como ela é formulada, para que tenha música ou não, ou que faça as pessoas se expressarem, porque a música é arte, né? Ela fala do nosso interior. Então, a gente precisa cantar mesmo, porque vai muitas vezes de encontro com aquilo que a gente está sentindo, que a gente está passando, ou que a gente precisa ouvir. Né? Muitas vezes a gente não conhece a música e quando você ouve, ela vai de encontro com aquilo que você está precisando ouvir. Né? E nos harmoniza, e nos faz refletir, né? Nos faz participar daquele ambiente. Então, é isso que ele coloca aqui, mas ele coloca num outro momento. Hoje, a grande maioria das casas espíritas, a gente tem músicas espíritas escritas, né? A gente tem vários pontos umbandistas e candomblecistas, que a gente tem muitos ogãs e curimbeiros, que produzem pontos cantados. Né? A gente tem muito ponto antigo que foi ditado pelos mentores espirituais,
né, pelos próprios guias, e outro que os ogãs e os curimbeiros produziram, com o conhecimento que ele tem, que ele estudou sobre aquele guia espiritual, sobre aquele, sabe, mentor espiritual, e ele consegue produzir, né, um ponto que vem dizer sobre o trabalho daquele guia espiritual. Então, cantar, o canto na religião é importante, né? Ele nos envolve bastante. Então, por isso a necessidade do canto, né? E o canto, ele é harmonizador, né? Cada canto, ele vem se manifestando no que ele precisa fazer naquele momento, aonde ele precisa entrar, né? A gente tem um canto para onde a gente precisa entrar, para quem a gente precisa convocar naquele momento para aquele trabalho, né? Para quem a gente precisa, o espírito que está ali que a gente precisa trabalhar, né? Não é só para a gente, enquanto espírito encarnado, o canto, é também para os espíritos desencarnados. Tá? Então, essa observação que eu queria colocar aqui, que eu acho importante ser colocada. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Acontece que, até onde sei, grande parte das casas proíbe o cantar em suas dependências, mesmo da música que eleva. É claro que isso ocorre com inúmeras casas espíritas. Todavia, isso se deve principalmente a seus respectivos dirigentes, que já perderam a alegria e o estímulo de viver. Muitos se comportam como museus ambulantes, cabisbaixos, sérios, isto é, ranzinzas, soturnos e mal-humorados. Intentam projetar seu estado íntimo no ambiente das casas que coordenam. E para justificar essa atitude infeliz, vale até dizer que não se pode cantar ou conversar por ordem dos mentores. Se há mentores assim, taciturnos, precisam de muita prece e terapia. Tem cada coisa acontecendo por aí em nome do equilíbrio e da disciplina. Exatamente, que a gente precisa repensar, rever, né? Então, muitas vezes a gente utiliza a palavra, os mentores estão direcionando, os mentores estão pedindo, né? E muitas vezes somos nós que não sabemos como fazer, de que forma fazer, né? E aí ou pessoas que também se cansaram, né, daquele processo, por exemplo, às vezes numa casa espírita kardecista, né, uma pessoa que já está cansado, que já está há anos, né? Exato. Que tem um conjunto ali na casa com pessoas que estão sempre se formando, né? Eu passei por isso lá. Ele teve uma troca, um senhor saiu, uma moça mais nova entrou e tal. Quer dizer, eu acho que tem essa. Quer dizer, além disso, também tem as disputas. Aí é onde tem ser humano. Exatamente. A gente tem as disputas de poderes também. Tem várias coisas que acontecem no ambiente. E, assim, muitas vezes, quem está muito tempo na direção da casa não consegue compartilhar essa direção. Não consegue ouvir o novo, não se abre para o novo, né? Porque, como a gente está estudando aqui, a gente vê como a espiritualidade evoluiu, o trabalho da espiritualidade evoluiu, porque a sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu. Então, para a gente alcançar, né, o objetivo, a gente precisa evoluir também, os espíritos também precisam evoluir, né? Então, muitas vezes as casas continuam fechadas e não conseguem alcançar outros irmãos, né? Os irmãos encarnados e os desencarnados, porque se fecham na questão lá retrógrada, né? de tempos atrás. Né? Então, a gente viu que os espíritos obsessores evoluíram, estão lá na nanotecnologia, né? Eles se articulam com todo o conhecimento que trazem das suas vidas, né, passadas e levam para a espiritualidade. E a gente, enquanto dirigente, também precisa evoluir. Lógico que a gente não vai botar na gaveta as raízes da casa. Tem raízes que você não pode modificar, né? Mas tem atos e formas de fazer, de alcançar as pessoas, porque as pessoas que vão às casas precisam ser alcançadas, elas estão com as suas dores, com as suas dificuldades, mas elas precisam sentir a vontade no lugar onde estão. Né? Quando você coloca aí, que depois que termina uma explanação de um convidado, né? É legal abrir para ter uma discussão,
para ter uma interrogação que ficou, né, naquela explanação, porque tudo é muito novo, não é palpável. Então, precisamos discutir um pouco. Então, é necessário que tenha esse espaço, sim, para se discutir, para se conversar, porque pode ser a dúvida de um e de outro, pode ser a vivência de um e de outro, e se trocar, e discutir, é saudável, né? Então, algumas casas ainda não conseguem fazer isso, ou porque não se planejam para ter esse espaço, né? Ou porque não se planejam no momento da explanação, né, do convidado, para ter esse espaço para dialogar com a plateia, com os assistidos que estão lá, ou porque acham que só explanar, você dar informação é o suficiente, né? E a gente vê que não é o suficiente, não é, né? Porque trazemos interrogações nossas, né, com a espiritualidade. Então, é preciso, é necessário diálogo, sim, aberto, para que as pessoas se coloquem e saiam dali com uma visão melhor, até mesmo mais reflexiva, né? Porque nós somos seres pensantes e reflexivos, e precisamos fazer isso. Tá bom? Que queiram estudar mais, porque aí você ficou com aquilo, você, sim, né? Se for, nesse caso dessa casa espírita, vincular só os grupos de estudo, nem todo mundo pode frequentar os grupos de estudo, entendeu? Então, acaba criando uma desigualdade de conhecimento, né? E pelo menos você indica, então, um livro, você indica uma coisa, né? Então... E abre um espaço num outro dia para que as pessoas possam, né, vir e trazer suas dúvidas, dialogar. Verdade. Então, isso é uma forma Tem maneiras de fazer. Né? De poder planejar essa casa, né? Porque são vários conhecimentos, são vários autores, cada um tem a sua forma de ver. Então, a gente também precisa perceber que a casa espírita, ou a casa umbandista, ou a casa candomblessista, a gente está ali numa troca, é uma comunicação, seja ela visual, né? Seja ela do cântico, seja da liturgia, a gente está num diálogo, a gente está de troca de conhecimento. Eu sempre digo que ninguém é totalmente leigo, todos nós trazemos conhecimentos, né? E ele precisa ser construído, reconstruído, reformulado e agregado. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Continua, Bela. Cada casa espírita ou espiritualista é o reflexo do seu dirigente. Está aí uma realidade que não podemos negar. Se o coordenador ou a diretoria da instituição se caracteriza pela morosidade, pela atitude conservadora e antiprogressista, não gosta de estudar, nem as bases deixadas por Kardec, fatalmente veremos um centro espírita imerso na escuridão, com um ambiente sobre enganosa penumbra, tons de cinza nas paredes e no sorriso desbotado de muitos, aliás, geralmente com poucos voluntários. Falta alegria e satisfação em servir. E toda mudança que possa arejar os velhos hábitos é, a priori, rejeitada. Por outro lado, caso os dirigentes se caracterizem pela jovialidade, espontaneidade e alegria e sejam dados ao estudo, estimuladores do progresso espiritual, certamente presenciaremos uma reunião efusiva, descontraída, um ambiente bem iluminado por lâmpadas, por sorrisos e vibrações elevadas. As cores dessa casa refletirão o estado íntimo de seus dirigentes e frequentadores, primando pela leveza e pelo bom humor. Portanto, Ângelo, por sermos adeptos fervorosos da interpretação espírita codificada por Allan Kardec, não precisamos abdicar de aprender a cantar com os pretos velhos, ou de deixar a alegria extravasar de nosso interior, celebrando a oportunidade de aprender com as leis da vida. Sob a vibração das cantigas, dos companheiros de Aruanda, nos aproximamos... De novo, espera aí. Porque o computador gira a página toda. É. Desculpa.
Nada, imagina. Atividade espiritual, notei que milhares de filamentos, não, isso já foi. Sob a vibração das cantigas dos companheiros de Aruanda, Isso. nos aproximamos vibratoriamente de uma região inóspita, que se localiza geograficamente além da zona rural. Você achou? É esse pedacinho que ele pula em vez de me deixar aí, mas eu deixa vou aí. conseguir. Vou devagarzinho, peraí. Que visitaremos instantes atrás. Isso. Que visitaremos instantes atrás. Deslizando sobre os fluidos atmosféricos, descemos até a superfície da crosta e pude então observar direito o lugar. Era uma região montanhosa com muita vegetação ao redor. Observei que havia uma gruta incrustada na montanha. Na montanha. Peraí. Eita ferro. Disfarçada, enquanto você procura, eu vou Foi. ler. Vai Foi? lá. Foi disfarçada sob as trepadeiras e outras plantas que lhe obstruíam o acesso. Vovó Catarina, apontando na direção da gruta, convidou-nos a entrar. Precisamos permanecer atentos, sem nos dispersar, falou Catarina. Observaremos sem sermos percebidos. Não pensem que poderão interferir naquilo que verão por aqui. Mais tarde, após as observações e no momento oportuno, teremos chance de auxiliar. Pai João chegou perto de mim e de Wallace, estendeu as mãos e, estalando os dedos em torno de nós, ajudou-nos na modificação da aparência perispiritual. Notei que tanto eu quanto Wallace ficamos mais densos vibratoriamente, e nossos perispíritos pareciam mais opacos, semelhantes a corpos físicos, eu diria. Precisamos adequar nossas vibrações à região que iremos penetrar, elucidou vovó Catarina. Iniciamos a descida pelas entranhas da terra. Tivemos que andar entre as pedras, uma vez que a levitação se tornara difícil. O local por onde passávamos assemelhava-se a um túnel que nos levava cada vez mais para as profundezas. Sempre precedidos pelos guardiões, que abriam um caminho em meio aos fluidos densos, estávamos geograficamente no interior da Serra do Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Aos poucos, o aspecto do local se modificava, até surgir uma enorme gruta ligeiramente iluminada, com mais estalactites e estalagmites como decoração do ambiente estranho. Abaixo de nós, em meio ao lusco-fusco que emprestava àquele recanto sombrio uma aparência fantasmagórica, descortinava-se um imenso laboratório. De um lado, a aparelhagem sofisticada que não combinava com a rudeza do local. Fiquei admirado com a tecnologia avançada, só comparável, talvez, no âmbito da realidade física, aos grandes laboratórios de nanotecnologia, bastante raros. Imagens tridimensionais representando corpos humanos eram projetadas a partir de equipamentos equivalentes a computadores estruturados na matéria plasmática do mundo astral. Espíritos iam e vinham, em silêncio, tão surumbático e profundo que a mim pareceu... Agora é o momento. Que a mim pareceu um estranho ritual. Do outro lado do ambiente, a situação era outra. Ocupados em desenvolver seu trabalho, que se afigurava minucioso, outros espíritos dedicavam-se à manipulação de diversas aparelhagens, cuja especificidade não me permitiu identificá-los de imediato. Catarina nos apontou uma abertura na rocha, que deveria servir como porta. Para lá nos encaminhamos e adentramos outro ambiente, que fazia lembrar uma enfermaria,
equipada com instrumentos os mais diversos e aos quais não pude associar nenhuma utilidade. É claro, eu jamais vira algo parecido quando encarnado, e, portanto, não havia como estabelecer comparação. João Cabu e vovó Catarina nos conduziram a um recanto afastado daquela sala incrustada sobre as rochas. Deitado dentro de uma cápsula de grandes proporções, havia um espírito que parecia semilúcido, com aparência estranha. No interior do receptáculo, apreciável quantidade de fios saía da sua cabeça, porém sem prosseguir além de 1 metro de distância. A cápsula que abrigava o espírito estava ligada também por fios ao computador que víramos no outro ambiente. Pai João foi quem nos socorreu com sua explicação. Estamos num laboratório, meu filho, falou pausadamente. Creio que você pode imaginar o que se passa por aqui. Cientistas com objetivos sombrios se encontram neste recanto, encoberto pelas rochas e cavernas, e armam as bases de suas operações. Desenvolvem aqui uma tecnologia diabólica, já que tem à disposição a força mental e o tipo de matéria fluídica necessária, abundante no plano astral. De posse desses elementos, tudo fica mais fácil na execução de seus planejamentos. Criam chips, implantes e outros tipos de aparelhos microscópicos que poderão ser utilizados para atender a diversas solicitações envolvendo processos obsessivos complexos. A tônica de grande parte dos aparelhos é sua atuação no sistema nervoso de suas vítimas, onde despejam, ou melhor, minam, uma carga tóxica ou fluido mórbido, em caráter mais ou menos regular. Outros são implantados no duplo etérico, e a partir do qual determinam o colapso das energias vitais de seus hospedeiros. Há ainda modelos destinados a implantes no perispírito de suas cobaias, os quais podem levar ao coma, e em casos mais graves e duradouros, ao desencarne de suas vítimas. E o espírito que parece semi-acordado, prisioneiro Desta cápsula. Nosso irmão é alguém que se comprometeu intensamente com as leis da vida. Abriu o campo. Ai, me perdi, pode seguir. Abriu o campo mental e entrou em sintonia com as forças destrutivas dos magos negros. Tais espíritos diabólicos provocaram o colapso do sistema nervoso de nosso irmão, que, sem conseguir opor resistência à irradiação mental dos magos das trevas, entrou em coma após apresentar quadro clínico de difícil solução para a medicina dos homens. Hoje ele está desprendido do corpo, que repousa no leito do hospital, onde se encontra internado há muitos dias. E o que ele, como espírito, faz aqui? Os magos negros arrastaram seu espírito para esta caverna e o confiaram aos cientistas desencarnados que aqui trabalham. Enquanto seu corpo está em coma, o espírito permanece prisioneiro de potente campo de força. Observe com atenção. Fixei o olhar em torno do espírito prisioneiro e pude ver uma estranha cintilação, formando uma camada tênue, de aparência oval, envolvendo-o. Vovó Catarina, tomando a palavra, explicou. O campo de força do qual se encontra cativo foi elaborado com energia de baixíssima frequência vibratória. Nosso irmão está sob intensa influência hipnótica dos chamados cientistas das trevas. Após a lavagem cerebral, a qual está sendo submetido, será a vez das entidades diabólicas implantarem um chip em seu perispírito, dando desfecho ao trabalho iniciado pelos magos. E qual o objetivo para tudo isso?
como o infeliz companheiro se sentirá após o implante. Propositalmente, seu corpo físico não morrerá de imediato. O planejamento das entidades é levá-lo de volta ao corpo, despertando-o do coma. Após todo o processo realizado aqui, ele se comportará como uma marionete nas mãos de seus obsessores. Temos comparecido aqui regularmente para observar mais de perto este caso, mas acreditamos que somente agora a oportunidade de libertação está surgindo para este irmão. Então ele tem mérito para isso? Ou seja, ele fez por merecer o auxílio do alto? Não é isso? Não é exatamente isso que se passa, Ângelo. Não é por causa de seus próprios méritos que ele será socorrido. Ele será beneficiado devido aos méritos de outra pessoa. Portanto, roguemos a misericórdia de Deus para esse filho. Não entendi aonde quer chegar com sua explicação. Obtemperei. Bem, meu filho, as entidades que provocaram o coma de nosso irmão e o transferiram para essa base subcristal têm um objetivo bem mais amplo que simplesmente prejudicar o nosso irmão. Exatamente, continuou Catarina, após a fala de Pai João. Temos acompanhado há algum tempo esse caso e descobrimos que o indivíduo que aqui se encontra prisioneiro mantém ligação muito intensa com determinado médium, que desempenha trabalho importante junto ao mundo maior. Como as entidades malévolas não conseguiram influenciar diretamente o médium, apesar de todas as investidas e dificuldades desencadeadas em sua vida, imagine o que planejam. Sei, intentam agora, prejudicando este espírito, afetar o trabalho do médium do qual vocês falaram. Precisamente, prosseguiu a Preta Velha. Contudo, ainda há mais coisa por trás disso tudo. Querem transformar o infeliz, depois de retirá-lo do coma, em médio de seus desmandos. Por isso, o intenso processo de hipnose e o implante do aparelho parasita em seu perispírito. Uma vez submetido ao poder das entidades perversas, será conduzido à mesma casa espírita onde trabalha o referido médium. A partir daí, o aparelho parasita entraria em ação, projetando imagens de espíritos e ambientes extrafísicos na mente do infeliz. Fascinado com a mediunidade que despontaria exuberantemente, ele investiria no domínio sobre todo o agrupamento. Afetaria e comprometeria a tarefa original programada para o outro. Continua, amiga. Para o outro. Peraí. Para o outro companheiro, que detém a verdadeira responsabilidade sobre a comunidade espírita a qual está vinculado. Após acordar do coma, o plano dos magos e cientistas é conduzi-lo à presença de companheiros espíritas que o verão como médium em potencial, embora esteja apenas vendo e ouvindo imagens e mensagens previamente implantadas em seu perispírito. Meu Deus, exclamei atônito. Nunca imaginaria que isso fosse possível. Isso ocorre com mais frequência do que você imagina, meu filho, tomou o Pai João. Nós, os pretos velhos, que nos especializamos na manipulação de ectoplasma, podemos penetrar nestas bases dos subplanos do astral e impedir que tais situações sejam levadas a efeito. Por isso, nossa atuação tão intensa no astral. Mas não nos detenhamos por aqui. É preciso compreender o significado disso tudo, a fim de auxiliar com precisão e assertividade. Há, porventura, alguma semelhança entre os processos
de enfeitiçamento que presenciamos anteriormente e o emprego de aparelhos parasitas como os que aqui são criados pelos espíritos cientistas. Embora o uso da técnica ou da nanotecnologia astral, a essência do processo é a mesma, meu filho, tanto quanto o sapo e os demais répteis, ou ainda os diversificados objetos utilizados na feitiçaria. Os aparelhos parasitas se constituem em potentes armazenadores de energia. São transformadores ou acumuladores da intensa força psíquica desencadeada pelos criminosos contra as vítimas de sua agressão. Contudo, há que se observar algo de particular quanto à execução do processo em si. No caso específico dos aparelhos, chips e outros aparatos, produto da tecnologia astralina, não há um correspondente físico, o que lhes confere um certo diferencial estratégico, digamos assim, devido à sua descrição. São instrumentos manipulados diretamente na matéria astral, de acordo com os desenhos e o planejamento de seus construtores infelizes. Não posso compreender, Pai João, a motivação de espíritos como esses, que se prestam voluntariamente ao desenvolvimento dessa avançada técnica do lado de cá, somente para prejudicar e impedir o progresso, o bem. E o bem. Como não, meu filho? Na Terra, não vemos se multiplicar a indústria do aborto, das drogas ou dos medicamentos manipulados por hábeis homens da ciência que se vendem em troca do vil metal? Porventura, não são cientistas médicos, químicos e outros especialistas que desenvolvem os produtos utilizados nas guerras químicas e biológicas para atender aos interesses egoístas de personalidades influentes e governantes mesquinhos? Transpostos para a dimensão astral, do lado de cá, prosseguem em seu projeto abominável. São marionetes inconscientes na mão de inteligências desencarnadas, cujos objetivos insuspeitos ainda vão além daqueles cultivados por eles e seus comparsas encarnados. Na verdade, é como uma teia, uma rede inescrupulosa no domínio e subjugação. Quem submete um grupo se acha em posição de vantagem, mas cego, em virtude de seu orgulho, não percebe que está atendendo aos interesses de outros mais capazes, e assim sucessivamente. Eu não sei, Lucy, se a gente tinha combinado de parar por aqui ou não. Foi por aqui, não foi? Foi. Tá, porque eu até marquei uma coisa na parte ali de baixo que eu não concordei muito, mas eu achei que a gente ia parar por aqui. Exatamente. Eu queria entender essa teia. Se é assim que eu entendi. Assim, é como se os poderes do mal, se a gente pensar, né, é que eu tenho dificuldade de acreditar na questão da existência de diabo, essas coisas, mas em poderes do mal eu consigo captar, porque se não existissem poderes do mal, a gente não vivia situações em que a gente percebe que está vindo para melhorar em alguma coisa ou não, né? A gente não ia compreender o mínimo que a gente busca compreender, né? A gente não sabe nada, mas está buscando compreender, né? E também não ia entender como é que muitos seres estão aqui fazendo o mal mesmo, né? Como é que essas coisas se desenvolvem. Mas é como se existisse uma potência maior desse mal que vai fazendo cadeias embaixo, né? Como se fossem pirâmides que vão agrupando outros seres que são passíveis de serem puxados, né? Meio que dragados por esses poderes do mal, né? Assim, por exemplo, talvez um médico, um químico desse que estava lá nesse processo,
tão evoluído, como a gente viu naquele outro livro, né? O trabalho que foi para tirar aquela rede, né? Desmantelar aquela rede. Desmantelar aquela rede louca lá. Envolver Erasmino. Não necessariamente esse médico foi uma pessoa que participou só de coisas ruins. Ele pode ter sido uma pessoa que teve uma vida com problemas, que realizou coisas que ele acreditava, mas que não foram positivas para algumas pessoas, que ele estava realizando sem saber que ele estava fazendo já acompanhado por outros espíritos, e aí, nesse caso, ele para aí, né? Esse espírito, né? Essa habilidade pega e vai para aí, né? Assim, ficou meio... Eu fiquei com dificuldade de visualizar essas coisas, assim, porque imagina, uma pessoa faleceu, ela vai para o hospital, ou ela vai ter que parar antes num outro espaço para ela se desenvolver mais, para poder chegar no hospital, e aí, quando ela estiver no hospital, ela vai ver que ela precisa ainda desenvolver muitas coisas e tal, então vai ter um momento que ela vai poder combinar o reencarne dela, né? Mas eu não consigo ver esses lugares. Você diz, ver esses lugares onde arquitetam o mal? Sim. Quando a gente desencarna, né, a gente vai passar pela transição da vida material para a vida espiritual, né? E nesse momento, onde somos acolhidos, cuidados, tratados, né, a gente desperta. E no nosso despertar, a gente continua tendo o nosso livre-arbítrio, né? Ou a gente quer evoluir e caminhar para a luz, e caminhar para a nossa verdadeira casa de evolução, refletir sobre toda aquela nossa reencarnação, ver o que acertamos, o que erramos, o que precisamos melhorar e fazer os nossos novos acordos para a nossa nova reencarnação. Ou você desperta, né? E opta por não evoluir, né? Se você veio na sua caminhada de reencarnação fazendo coisas que prejudiquem os outros, né? E você vai levar o acúmulo do seu conhecimento e você não quer evoluir, você vai acabar se acoplando e atraindo espíritos da mesma sintonia, né? E aí você vai continuar essa caminhada. E aí é quando a gente vê essa construção lá como foi em Tambores de Angola, né? Aquele palácio gigantesco para poder transformar a vida do Erasmino numa verdadeira tortura. E agora, quando a gente encontra aí esse laboratório extremamente equipado de tecnologia da Terra, que foi desenvolvida na Terra e que está sendo utilizado na espiritualidade, né? Então, abaixa o espírito. Então, é nesse momento em que esses espíritos se juntam, né? E aí, aqui, como começou a magia? Né? Começou naquele centro de candomblé, que ele dizia que era umbanda e não era, o pai de santo, né? A gira rolando, ele levou a pessoa por um cantinho e vamos lá fazer a magia, utilizou o sapo, né, para condensar toda aquela energia ali do mal, daquele sentimento ruim que aquele assistente foi lá pedir, né, que a gente não sabe nem o que aconteceu, ele só queria, né, emanar energias ruins para o patrão, né? De repente foi uma conversa num momento não muito bom, mas que para ele aquilo foi levado para o coração e foi muito ruim, ele desejou o mal e foi feito ali naquele momento, né? Aquela magia com aquele sapo. E o sapo ele foi só o quê? Um condensador daquilo tudo que foi emanado para o corpo material e espiritual do sapo. E isso condensou para a espiritualidade, para essa gruta, para esse laboratório do mal, onde vai usar o chip, e, ao mesmo tempo, ele vai usar
pessoa que estava doente, foi levada a coma. Quantas vezes a gente vai ao médico, o médico vira a gente do lado avesso e não encontra nada, né? Biologicamente não se tem nada, né? E o adoecimento é espiritual. E o médico não vai encontrar, a não ser que a gente tenha vamos dizer assim, a sorte ou a benevolência de encontrar um profissional da saúde que seja também ou espírita, ou umbandista, ou candomblessista, que ele consegue, como médium, ele consegue ver além só da matéria, né? E às vezes te direciona, porque nós temos, né? Os médios numa casa de candomblé, de umbanda ou espírita, você tem médico, você tem enfermeiro, você tem advogado, você tem diversos profissionais dentro dessas casas, né? E ele vai ter esse olhar dele, né? Os mentores dele vão conseguir ver isso e dar um outro direcionamento. E aí, mas ele não, ele foi levado a coma, né? A astralidade do mal fez com que esse corpo ficasse em coma para que eles pudessem trabalhar esse espírito e trazer esse espírito de volta para esse corpo, mas já trabalhado com um chip, que é bem a gente olhar para a nossa realidade, né? A gente sempre conversa aqui que a espiritualidade é o reflexo da nossa vida material e vice-versa, né? Então, esses profissionais que aqui viveram materialmente, eles vão desencarnar um dia e levam todo esse conhecimento, né? E colocaram um chip nesse espírito e vão fazer com que esse espírito retorne à matéria e ele saia do coma, e esse chip espiritual, astral, é que vai fazer com que vá para a casa espírita, né? E quando a gente vê muitos médios que começam muito bem, em algum momento ficam deslumbrados e fascinados. O fascínio e o deslumbre são dois sentimentos que acabam mistificando a mediunidade desses médiuns, né? E eles ficam deslumbrados, ou porque ele tem o resultado do trabalho dele, traz coisas boas para as pessoas, e isso lhe deixa deslumbrado, porque ele começa a ser exaltado, e a humildade, que é dos nossos pilares da nossa religião, né, acaba ficando sufocada e invisível, né? E aí, na realidade, ele não tem mentores espirituais ali trabalhando, ele tem mentores do mal que estão ali trabalhando, né? E que se animalizam, e que se escamoteiam, e aí vai instalando a maldade, né? Naquele trabalho daquele médium. Então, é isso que acaba acontecendo, é isso que nesse trecho que a gente leu, que o vovó Catarina e o pai João vem mostrando, né, o que eles estão observando, eles ainda não interferiram, tanto que eles disseram, nós só vamos observar. A gente vai mas dão a dica mais de que vão interferir mais à frente. Exatamente, porque foi Márcia, Paula ou Márcia que me chamou? Eu chamei. Paula. Quando você terminar, eu posso falar? Pode, claro, todos nós, ainda temos tempo. Então deixa eu só fechar. Então, isso, eles precisam, é que nem a gente estuda um caso, a gente precisa estudar o caso, ver exatamente tudo o que vai acontecer para fazer o planejamento de tratamento e de cura. Por isso, muitas vezes, a gente vai em uma casa espírita, eu fui no Preto Velho, ele só mandou acender uma vela, ou então só me mandou tomar um banho de sal grosso, mas ele está ainda estudando o caso, ele precisa ir à espiritualidade, né? Estudar o caso e ver exatamente o que ele vai passar. Por isso, eu quero ver você de novo, eu quero que você volte a casa, né? Então, é isso, é desta forma que a espiritualidade trabalha. Ele precisa olhar, ver tudo o que vai acontecer para ele fazer o planejamento de cuidado. Pode falar, Paula. Isso tudo que nós estamos conversando aqui, se
ficou muito mais claro dos estudos que eu faço, né, nas pesquisas. A conhecida, não sei se vocês conhecem, a radioanestesia, um estudo que existe aí, Ah, que as pessoas estudam através de pêndulo, faz mapa, etc. E aí a mulher falava muito nesse chip. Eu disse aham. assim, gente, que chip é esse, gente? Que chip Esse é chip esse na que você... espiritualidade? Justo, que chip é esse? Que são colocados e podem ser passados por várias gerações, quer dizer, encarnações, e eu nada. Agora, na leitura, eu entendi. Então, é toda uma programação, e você traz esses chips, e você é realmente transformado, e você vira marionete mesmo. Eu vou voltar até a assisti-la, porque eu achava ela uma louca, né? A gente vai tendo contato com coisas que a gente nunca viu dentro das nossas casas e que a gente não discute, a gente acha que é devaneio mesmo, né? Isso. Não, coisa muito moderna, Sim. coisa assim muito... E ela repetindo tudo. Eu disse assim, gente, de onde sai esse chip? Porque, na grande realidade, o que ela fala é que quase todo mundo tem chip. Entendeu? E não disse a origem desse chip. Se ela falou, eu não atinei. O que me parecia era uma coisa muito mais ET, muito mais não sei o quê. E realmente os chips estão aí. E esses chips, às vezes, faz muito mal. Sim. E ela consegue fazer um estudo e dizer que você está com chip ou não. E é o que está lhe prejudicando nessa encarnação. Exatamente. E que às vezes você traz de outras relações encarnatórias, né? Que coisa louca! Exato, e que você não percebe. Por isso que a gente, enquanto médio, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Em que momento, às vezes, a gente fica muito introjetado, né? Sem energia para cuidar dos nossos orixás, para ir às nossas casas, até para fazer uma oração. Às vezes você começa 3, 4 vezes, no meio do caminho você para, né? Nossa. Que você não consegue fazer, né? E que assim, eu tenho fé, mas você vê a fé tão longe, né? As coisas vão acontecendo na sua vida e você vê assim, eu tenho fé, mas a coisa está distante, as coisas começam a ficar muito distante da sua vida em si, as coisas vão caminhando bem, de repente fica tudo de ponta cabeça e a gente precisa ficar atento, né? Porque todas as investidas da espiritualidade, eu não gosto de falar muito do mal, mas de densidade baixas, elas estão em torno da gente todo o tempo. Só esperam que a gente dê uma fragilidade na nossa fé, uma fragilidade dos nossos chakras para que eles possam entrar. Vivi esse momento na quinta-feira. Acordei muito... Eu até mencionei que eu sonhei com você, né? Sim, mas sim. Eu acordei bem, vim naquela, sabe? Mas entre 8h30 e 9h baixou uma tristeza, baixou uma falta de mim. Eu disse, gente, o que é isso? Aí sentei aqui, eu falei assim, eu gosto muito do YouTube, botei na televisão, aí eu coloquei a prece de Cáritas, e na prece de Cáritas eu chorava, e eu dentro assim, mas gente, estou chorando saudade, é saudade, mas saudade de quê, meu pai? É do meu pai? De que saudade? E ali eu me vi ainda chorando o Salmo, e eu botei o Salmo 91, isso no coisa, e cantando. Depois eu botei aquela música Quanta Luz. E ali eu Tanta fui... luz, eu adoro essa música. Eu adoro. E fui me acalmando, eu falei assim, puxa, se for saudade. E lhe confesso, não tive uma melhora imediata. Eu até ontem ainda estava introspectiva, silenciosa, devagar. E eu disse assim, gente, que rezando. Dormi mal a sexta, dormi mal aqui. E fui dormindo mal, mas aí eu disse, não. Aí ontem eu fiz um banho, sábado eu fiz um banho e me deu uma melhora. E comecei a tomar o banho com aquele sabonete... Sabonete da Costa. Sabão da Costa. Sabonete da Costa. Ó, lavei cabeça e tô indo. E isso muito tá, bom. Entendeu? Comprei minhas ervas, aos poucos vou fazendo. Tomei só um banho, deu uma melhorada. Entendeu? Não pare, assim, continue o banho. É preciso. A vela está acesa, mas eu estava tipo um robô. Exato, isso. A gente se sente exatamente dessa forma. Não era eu, era um robô. O negócio pegando fogo e eu ali, assim, ó. Oi.
Exato. Onde eu vou, por onde eu começo. E exatamente isso, tudo que ele falou aí, você não é que eu fosse fazer alguma coisa de mal, mas eu não tinha ação e reação. Exatamente, fica inerte. Você fica exatamente inerte, na inércia. Você sabe o que fazer. Não, eu preciso fazer. Ai, mas eu não consigo. A situação pegando fogo, as discussões, e você assim, meu Deus, eu não consigo falar, eu não consigo. Meu Deus, eu pedi nos orixás que me oriente. Enfim, situação assim absurda. Então, orar e vigiar mesmo. Mesmo. Eu falo isso porque, assim, eu também passando por algumas adversidades da vida, eu falei assim, não é possível, não pode ser. Eu falei assim, ontem eu tirei o dia, limpei a minha casa toda, dei banho de amona, de anis, joguei erva, fiz banho para todo mundo, até para os meus animais, né? Entendeu? Porque a energia da casa, sabe aquela energia inerte? Eu olhava para minha casa é inerte, lógico, eu estou Eu assim, acho com a que é minha o casa. astral, acho que é o movimento astral. Exatamente. E a gente precisa ficar atento, porque eles nos deixam muito tempo vendados e a gente não percebe. Eles têm essa possibilidade. E nós somos médios, e somos vulneráveis também. Não é porque somos médios que nós somos imunes, não. Nós somos frágeis, muito frágeis e muito vulneráveis. E precisamos ficar atentos, né? A gente percebe que você é aquela coisa que você não consegue se movimentar. Quem está me prendendo? Quem me está segurando? Então, a gente tem que pegar a força e, não, vou fazer isso, nem que seja um banho com água com sal grosso. E, a partir dali, daquele banho, você vai ter uma mobilidade para pensar e fazer outras coisas. Né? Então, é importante a gente ficar atento e realmente existe aqui, né? A gente percebe que quando a gente passa pela situação é que a gente consegue fazer a ligação com o que estamos lendo. A gente parou o capítulo no meio do caminho, a gente vai continuar semana que vem, e não somos imunes, né? Todos nós somos frágeis, porque assim nós estamos na Terra e temos espíritos encarnados, somos espíritos encarnados, mas temos muitos espíritos desencarnados circulando. Nós passamos por 2 anos muito intensos de dores, de sofrimento, e ainda estamos arrastando isso, né? E a violência que a gente está vendo com os irmãos, né? Sem ter nem também foi... Entendeu? Então, a gente está com uma densidade muito pesada de energias e que a gente precisa ficar atento. Né? Não só conosco, mas com os nossos familiares, os nossos animais, né? As nossas plantas. As minhas plantas, a grande maioria está morrendo. Falei, como assim? A minha também. A minha rosa secou. Exato. Aquela planta que sai vários brotinhos, ela melou. O manjericão que eu comprei na semana passada, eu trouxe ele no sábado, e no domingo ele estava seco. Comprei ontem, comprei de novo, foi ontem, antes de ontem, tive que botar na geladeira porque estava secando a ruda, o louro secou, tudo secou. Estava calor, estava calor. Mas o manjericão murchou, ele caiu todinho, ele fez assim... Eles caem, se consomem, né? E assim, como eu trabalhei essa terra, eu botei elementos nessa terra, né? E como é que essas plantas não estão conseguindo sobreviver? Né? Então, aí você começa a ter os starts, né? A natureza, a gente precisa ter a natureza na nossa casa, que eles captam as nossas energias, mas a gente também não precisa deixá-los que eles morram, a gente precisa cuidar deles também. Então, é para que fiquemos atentos, né, gente? É importante ficarmos atentos a todo momento. Às vezes, algumas discussões e desavenças que acontecem nas nossas casas, com os nossos familiares, nossos amigos, né? Dores sem ter nem porquê, né? Tudo isso, tudo são sinais. Precisamos ficar atentos aos sinais, porque nós estamos em momentos, passamos e estamos vivendo momentos densos, de muitas dores, né? Nós estamos num momento de regeneração, então os espíritos estão muito turbulentos, né? Então, poucos pacientes, intolerantes,
E a gente acaba sendo envolvido por esses sentimentos também, e a gente precisa ficar atento, se cuidar. Passem uns banhos de ervas, sempre que possível e que Um bico necessário. fechado. Isso, para poder fechar os chakras. Os sabonetes de sabão da Costa, muitas vezes a gente não Lá, consegue, não tem uma erva à mão, mas tem o sabão da Costa, que ele é feito de ervas. Tomamos um banho, acenda um incenso, passam os defumadores nas suas casas. Eu, domingo, fiz tudo isso ao mesmo tempo. Hoje eu falei para as crianças, vamos voltar, meu filho, eu já sabia que ia acontecer isso. Vamos voltar aos estudos, fazer o evangelho no lar, vamos. Eu até falei porque eles estavam muito resistentes, então resolvi dar uma parada. Falei, então agora a gente vai voltar. Estão reclamando, mas a gente vai voltar. Então é Eu não tinha força necessário, para voltar para o Evangelho. exatamente. Então é necessário que a gente faça o evangelho no lar, para nos ajudar e para ajudar os espíritos que ainda estão na nossa crosta terrestre, né? E ficarmos atentos aos sinais. Então, eu acho que esse capítulo foi bem legal, ele não terminou. Eu quero saber quem continua no próximo encontro, na segunda-feira. Posso Quem continuar, pode? achei tão lindo esse capítulo. Paula, você pega a segunda parte Pego. dele? Então, tá bom. Vamos Só ficar com eu Paula. vou voltar lá no Google para saber onde parou, para eu poder continuar. Tá. Eu estou gravando as nossas reuniões e eu preciso abrir, e depois eu vou ver como que eu faço para botar aí, para quem perdeu as anteriores, poderem se organizar, se orientar, né? Então, já são 21h46, eu acho que a gente já está num bom tempo. Já sacudimos a espiritualidade bastante, né? Porque nesse nosso momento de estudo, a gente sacode a espiritualidade, né? Os diversos irmãos que estão em torno, eles também não ficam tão satisfeitos, porque a gente está estudando, está discutindo, está abrindo e desvendando os nossos olhos, né, para as situações que são bem atuais e que a gente vivencia, que a gente acaba não dando atenção e nem entendendo, e aí a gente está começando a perceber, isso também incomoda eles, né? Então, por isso a gente precisa estar sempre se blindando, se cuidando, né, para poder continuar o nosso trabalho, tanto que a gente tem tido algumas dificuldades, não sei se vocês já perceberam, né? Muita. Temos dificuldade das foram pessoas... barreiras. Exatamente, de vocês entrarem, de encontrar o microfone. Sim, eu estou percebendo tudo isso, tudo bem, mas eu não sei se vocês estão percebendo, então eu faço, né, todo o trabalho que é necessário para isso, não vamos deixar de fazer, eu digo para eles, não vamos deixar de fazer, nós podemos até diminuir um pouco mais o nosso tempo de trabalho, mas a gente vai continuar o nosso trabalho. Alguns irmãos já não estão conseguindo vir, mas a gente está aqui, emana tudo isso para eles também, para que eles possam viver, vivenciar e superar toda essa energia, né? Porque é esperado, isso é esperado, né? E que a gente fique atento, né? E digamos para eles, estamos aqui para estudar e ajudá-los, né? Então, estamos emanando amor e energia positiva para eles também, não só para nós, para os nossos irmãos do nosso caderno, mas para nós também, que somos trabalhadores. Nós estamos aqui estudando, mas estamos trabalhando, né? Não podemos perder de vista que somos trabalhadores da espiritualidade. Alguns aqui são de outras casas que não do seu sete, mas que ótimo, a gente precisa ter uma união de casas, isso é importante, porque nós somos multiplicadores, levamos isso para os nossos outros irmãos, para as nossas outras casas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, né? Precisamos ser multiplicadores. Na hora de fazer as nossas orações, a gente já sabe exatamente como construir as nossas orações, que nós paramos, nós vamos retomar. Precisamos retomar também as nossas construções de oração. E que todos vocês tenham uma semana maravilhosa, de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, de muita sabedoria, né? E de boas decisões. Muitas vezes a gente pensa muito e não tomamos decisões certas. Eu peço que a minha mãe Oxum, com as suas águas doces, né, banhe cada um de vocês e seus familiares, né, envolvendo vocês com
todo amor, equilíbrio e tranquilidade, que é o que a gente precisa, porque a gente enfrenta tantas diversidades no nosso dia a dia, os nossos filhos, nossos maridos, nossos companheiros, nossas companheiras, nossos netos, vizinhos e amigos. Que Pai Xangô, com a sua sabedoria, nos oriente, né, nesse nosso trabalho de estudo, de aprendizado, não só para nós, mas para os irmãos que estão sempre aqui em torno de nós, né? Que possamos ajudar a espiritualidade nesse trabalho, assim como a gente vê o trabalho de vovó Catarina e pai João, né? Entrando em lugares que só os pretos velhos podem entrar, que só os guardiões podem entrar, né? Para fazer os seus devidos trabalhos, para nos ajudar e que a gente faça a ajuda suficiente para eles, aprendendo, descortinando a nossa falta de conhecimento, né? E ajudando todos aqueles que estão em torno de nós. Um beijo enorme, que meu pai e minha mãe, donos do meu Ori, os abençoe com muita luz e muita paz, e a bênção a todos vocês. Sua bênção. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima segunda. Paulinha, assim você é a seja. próxima do Eu vou agora ver onde foi parar. Também. Tá bom. Também, fiquem Boa bem. noite a todos. Sua bênção, Manici. Oxalá abençoe, Márcia. A gente Boa pode semana conversar pra todos. depois, tá? Tá bom. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valdir. Oxalá te abençoe e te proteja, meu filho.